Você está se aproximando de uma fase da vida sobre a qual quase ninguém fala com honestidade. Uma fase cercada de frases bonitas, promessas vazias e expectativas que raramente se cumprem. Hoje, no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, precisamos começar com uma verdade silenciosa, porém libertadora. Envelhecer com dignidade não é resultado de sorte, é resultado de preparação interior. Talvez isso soe duro. Talvez até desconfortável. Mas a verdade que transforma raramente chega embalada em conforto. Durante toda a vida, fomos ensinados a acreditar que, ao envelhecer, alguém sempre estará lá para nos sustentar, a família, os filhos, os amigos, a sociedade. Essa ideia é reconfortante, mas também perigosa, porque ela nos convida à passividade. Ela nos faz adiar decisões importantes. Ela nos faz acreditar que o futuro cuidará de si mesmo. E não cuidará. A velhice não é um castigo, mas também não é uma fase automática de descanso e segurança. Ela é, na verdade, o espelho mais honesto das escolhas que fizemos ao longo da vida. Tudo o que foi ignorado, adiado ou negligenciado retorna com força redobrada. Tudo o que foi cultivado com consciência se transforma em apoio silencioso. Existe uma ilusão muito comum. A de que amor garante estrutura. Amor é essencial, mas não substitui autonomia. Seus filhos podem te amar profundamente, ainda assim, não conseguir estar presentes como você imagina. Não por egoísmo, mas porque também estão lutando suas próprias batalhas. A sociedade pode respeitar os idosos em discurso, mas na prática raramente está preparada para sustentá-los com dignidade. Amigos envelhecem junto com você. Muitas vezes, também enfrentam suas próprias limitações. Quando essa realidade finalmente se impõe, muitos se sentem traídos pela vida. Mas a vida não trai. Ela apenas responde. Este é o despertar silencioso do qual ninguém gosta de falar. Quanto mais cedo você entende que a velhice exige estrutura interna, menos você sofrerá quando ela chegar. Estrutura não significa dureza emocional, nem isolamento. Significa autossuficiência consciente, equilíbrio, clareza e responsabilidade por si mesmo. A sabedoria oriental sempre ensinou que a verdadeira segurança não vem do mundo externo, porque o externo é instável por natureza. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, o corpo muda, o tempo passa. A única base que permanece é aquela que você constrói dentro de si. E é exatamente isso que este vídeo começa a revelar. Aqui. Não estamos falando de medo do envelhecimento. Estamos falando de respeito pela própria vida. Preparar-se não é ser pessimista, é ser lúcido. É entender que depender excessivamente dos outros, mesmo quando eles nos amam, gera sofrimento, frustração e perda de dignidade, para você e para eles. Existe uma diferença profunda entre ser apoiado e ser dependente. O apoio fortalece. A dependência enfraquece. E essa linha é cruzada de forma silenciosa quando não há preparação. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas ainda tenho tempo. Sim, você tem. E é exatamente por isso que esta mensagem importa agora. O maior erro não é chegar à velhice com limitações. O maior erro é chegar sem consciência. Este despertar não é sobre culpa pelo passado. É sobre responsabilidade no presente. Cada escolha feita hoje, física, emocional, financeira, espiritual, é um tijolo colocado na base da sua velhice. Ignorar isso é como esperar que uma casa se sustente sem alicerces. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, acreditamos que envelhecer pode ser um processo de aprofundamento, não de perda. Pode ser um tempo de clareza, não de medo. Pode ser um período de serenidade real, não apenas desejada. Mas isso só acontece quando a pessoa para de esperar que o mundo a salve e começa a construir silenciosamente sua própria sustentação. Este primeiro ponto não oferece soluções imediatas. Ele oferece algo mais poderoso: consciência. Porque nenhuma transformação começa sem ela. Antes de falar sobre corpo, dinheiro, saúde ou emoções, era necessário quebrar a maior ilusão de todas, a de que alguém fará esse trabalho por você. Nos próximos pontos, vamos explorar os pilares que sustentam uma velhice digna e independente. Mas tudo começa aqui, neste instante de honestidade consigo mesmo. Se esta verdade tocou você, não como ameaça,
mas como convite, então este despertar já começou. E quando a consciência desperta, o caminho deixa de ser pesado. Ele se torna claro. Depois de certa idade, existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer, mas que define toda a experiência da velhice: o quanto você ainda consegue fazer por si mesmo. Não se trata de força extraordinária, nem de feitos impressionantes. Trata-se do básico: levantar da cama sem ajuda, caminhar até o banheiro com segurança, subir alguns degraus sem medo, sair de casa quando deseja, não apenas quando alguém pode levá-lo. A mobilidade física é o primeiro e mais visível sinal de liberdade. Quando ela existe, a vida flui. Quando ela se perde, a dependência se instala silenciosamente. E dependência, mais do que qualquer doença, corrói a dignidade humana. Muitos acreditam que perder mobilidade é uma consequência inevitável do envelhecimento. Isso não é verdade. O que é inevitável é o envelhecimento do corpo. A perda total de movimento, não. Na maioria dos casos, ela é resultado de anos de negligência, sedentarismo e adiamentos constantes. A frase "depois eu cuido disso" cobra um preço alto quando o tempo passa. Mobilidade não é correr, saltar ou competir. Mobilidade é autonomia cotidiana. É o corpo obedecendo aos comandos mais simples da mente. É poder escolher quando sair, quando ficar, quando agir. Sem isso, até as decisões mais pequenas deixam de ser suas. Existem histórias que ilustram essa diferença com clareza dolorosa. Pessoas que passaram décadas sentadas, prometendo cuidar do corpo no futuro, descobrem tarde demais que o futuro chegou sem aviso. Articulações rígidas, músculos enfraquecidos, equilíbrio comprometido. De repente, tudo depende de alguém. E não porque esse alguém queira controlar, mas porque o corpo deixou de responder. Em contraste, há quem tenha escolhido o caminho silencioso da constância. Caminhadas simples, alongamentos diários, movimentos leves, porém regulares. Nada espetacular, nada heróico. Apenas compromisso. Essas pessoas envelhecem com um corpo que, mesmo mais lento, ainda é confiável. Elas se movem com segurança. Elas não pedem ajuda para tudo. Elas mantêm o controle sobre a própria rotina. A mobilidade preserva algo invisível, mas essencial: a autoestima. Quando você consegue cuidar de si mesmo, você se sente inteiro. Você não se vê como um fardo. Você não se encolhe diante do mundo. O simples ato de se locomover sozinho reforça a sensação de valor pessoal. O corpo diz: eu ainda estou aqui. Eu ainda respondo. Há também um aspecto profundo de poder de decisão. Quem se move, escolhe. Quem não se move, espera. Espera alguém chegar, alguém ajudar, alguém decidir. Aos poucos, a espera se transforma em resignação. E a resignação, em tristeza silenciosa. Cuidar da mobilidade após os 65 anos não exige academias sofisticadas nem metas irreais. Exige respeito pelo corpo. Exige movimento diário, dentro das próprias possibilidades. Exige ouvir os limites, mas não se render a eles. O corpo envelhece, sim, mas também se adapta. Ele responde ao cuidado com gratidão surpreendente. Existe uma sabedoria antiga que afirma que a liberdade começa nos pés. Quando você consegue se sustentar, caminhar e se mover, você permanece senhor do próprio destino. Quando perde isso, o mundo encolhe. A casa vira prisão. A cadeira vira fronteira. O medo de cair vira medo de viver. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, falamos de mobilidade como um ato de consciência, não de vaidade. Não é sobre aparência, é sobre permanência. Permanecer presente na própria vida. Permanecer capaz de agir. Permanecer dono das próprias escolhas. Se você já negligenciou esse pilar, não há motivo para culpa. Há motivo para a ação. O corpo responde em qualquer idade, desde que seja tratado com constância e respeito. Pequenos movimentos diários valem mais do que grandes esforços esporádicos. O que importa não é a intensidade, mas a continuidade. A mobilidade não garante felicidade, mas garante algo essencial para qualquer forma de felicidade: liberdade básica. Quando o corpo responde, a mente relaxa. Quando a mente relaxa, a alma encontra espaço para respirar. Cuidar do movimento é cuidar da própria dignidade.
É escolher não entregar sua autonomia ao tempo antes da hora. É lembrar que, enquanto você consegue se mover, você ainda é autor da sua própria história. E enquanto o corpo responde, a alma permanece livre. Existe um medo silencioso que acompanha muitas pessoas à medida que envelhecem. Não é apenas o medo de adoecer ou de ficar sozinho. É o medo de não ter o suficiente. Medo de o dinheiro acabar antes da vida. Medo de depender financeiramente dos outros. Medo de perder controle sobre as próprias escolhas. Esse medo corrói a paz interior de forma lenta e constante. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, olhamos para esse tema com clareza e serenidade. A verdade é simples, embora contrarie tudo o que fomos ensinados. Segurança financeira na velhice não vem de ter muito, vem de precisar de pouco. Durante grande parte da vida, somos empurrados para acumular mais bens, mais conforto, mais status. Isso faz sentido quando estamos ativos, produzindo, ganhando. Mas depois de certa idade, essa lógica se transforma em peso. O que antes simbolizava conquista passa a exigir manutenção, preocupação e gastos constantes. E quanto mais coisas exigem sua atenção, menos liberdade você sente. A simplicidade financeira não é renúncia forçada. É escolha consciente. É entender que cada necessidade a menos é uma preocupação a menos. Cada gasto evitado é um fardo retirado do futuro. Não se trata de viver com medo de gastar, mas de gastar com intenção. Há pessoas que chegam à velhice com rendimentos razoáveis e ainda assim vivem tensas, porque o padrão de vida que construíram exige mais do que podem sustentar com tranquilidade. Casas grandes demais, compromissos desnecessários, hábitos caros que já não trazem prazer real. O dinheiro entra e sai, mas a ansiedade permanece. Em contraste, há quem tenha feito um movimento silencioso e profundo. Simplificar. Reduzir espaço, reduzir custos, reduzir excessos. Essas pessoas não vivem com menos alegria. Pelo contrário, vivem com mais leveza. Porque quando as necessidades são poucas, a renda se torna suficiente. E quando é suficiente, a mente descansa. A simplicidade financeira protege algo essencial, a autonomia. Quem precisa de pouco não implora, não se submete, não se angustia. Não precisa pedir ajuda constantemente nem justificar suas escolhas. Vive dentro de seus próprios limites, com dignidade. Existe também um impacto emocional profundo. A mente humana sofre quando vive em constante comparação. Quando o padrão de vida é guiado por expectativas externas, o medo de perder status se instala. A simplicidade rompe essa prisão invisível. Ela devolve o foco para o que realmente importa: bem-estar, tempo, tranquilidade e liberdade de escolha. Ter paz financeira na velhice não significa abrir mão de conforto, mas redefinir o que é conforto. Conforto passa a ser dormir tranquilo. Conforto passa a ser não temer o futuro. Conforto passa a ser não depender de ninguém para sobreviver. A sabedoria antiga sempre valorizou a moderação. Não como privação, mas como proteção. Quando você controla seus desejos, eles não controlam você. Quando você reduz necessidades, o dinheiro deixa de ser uma fonte constante de tensão e se torna apenas uma ferramenta. No caminho da simplicidade, cada escolha conta. Gastar menos do que ganha. Evitar dívidas desnecessárias. Adaptar o estilo de vida à realidade atual, não à do passado. Encontrar prazer em experiências simples. Essas decisões, aparentemente pequenas, constroem uma base sólida de serenidade. A liberdade financeira verdadeira não é fazer tudo o que se quer. É não ser forçado a fazer o que não se quer. É não precisar continuar lutando quando o corpo pede descanso. É não viver com medo de contas, cobranças e dependência. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, entendemos que a velhice digna não exige riqueza, exige equilíbrio. Quando você escolhe viver com o suficiente se transforma em abundância. Reduzir necessidades é um ato de sabedoria. É perceber que a paz não está em acumular, mas em aliviar. E quando o peso diminui, a vida se torna mais leve, mais simples e mais livre. Ter menos, quando escolhido com consciência, é ter paz. Quando se fala em patrimônio, muitas pessoas pensam imediatamente em bens, dinheiro ou posses acumuladas ao longo da vida.
Mas na velhice, existe um patrimônio que supera todos os outros e que, quando perdido, faz com que tudo o mais perca valor: a saúde. Ela é o verdadeiro escudo da independência. Invisível, silencioso, mas absolutamente decisivo. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, falamos de saúde sem alarmismo e sem promessas vazias. Falamos com firmeza e responsabilidade. Porque depois de certa idade, o corpo deixa de oferecer margens generosas para descuidos. Pequenas negligências, antes toleradas, passam a cobrar um preço alto e rápido. A grande ilusão é acreditar que cuidar da saúde exige ações extremas ou sacrifícios impossíveis. Na verdade, o que protege o corpo ao longo do tempo não são atitudes heroicas, mas rotinas simples, repetidas com constância. É a disciplina silenciosa que, dia após dia, constrói uma fortaleza invisível contra doenças, limitações e dependência. Uma rotina de saúde não precisa ser complexa. Precisa ser consistente. Caminhar regularmente, alimentar-se de forma equilibrada, dormir o suficiente, manter o corpo hidratado, realizar exames preventivos e respeitar os sinais do próprio organismo. Esses gestos parecem pequenos, mas somados ao longo dos anos, fazem toda a diferença entre viver com autonomia ou viver sob constante vigilância médica. Há quem ignore o corpo até que ele grite. Durante décadas, o corpo envia sinais sutis: cansaço excessivo, dores frequentes, alterações no sono, mudanças no peso. Muitos escolhem ignorar. Dizem a si mesmos que é normal, que passa, que depois cuidam. Mas o corpo não esquece. Ele registra tudo. E na velhice, apresenta a conta com juros. Em contraste, pessoas que criam uma relação de respeito com o próprio corpo envelhecem de forma diferente. Elas não são imunes ao tempo, mas convivem melhor com ele. Precisam de menos medicamentos, enfrentam menos internações, mantêm energia para atividades simples que trazem alegria. O corpo, tratado com cuidado, responde com colaboração. A saúde não é apenas ausência de doença. É capacidade funcional. É conseguir levantar, caminhar, pensar com clareza, realizar tarefas básicas sem ajuda. Quando essa capacidade é preservada, a independência se mantém. Quando ela se perde, a vida se torna uma sequência de restrições, horários médicos e limitações impostas. Cuidar da saúde também protege a mente. Um corpo equilibrado sustenta emoções mais estáveis. O medo diminui quando o organismo funciona bem. A confiança cresce quando não se vive à espera da próxima crise. A autonomia emocional se fortalece quando a saúde não é uma fonte constante de preocupação. Existe uma sabedoria antiga que afirma que prevenir é mais sábio do que remediar. Não porque o tratamento não seja importante, mas porque a prevenção evita sofrimento desnecessário. Fazer exames regulares, acompanhar indicadores básicos, ajustar hábitos antes que o problema se instale é um gesto de inteligência e maturidade. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, entendemos a saúde como um compromisso consigo mesmo. Não como obsessão, mas como respeito. Não como medo da doença, mas como amor pela vida que ainda pulsa. Cuidar antes é um ato profundo de amor próprio. É escolher não sobrecarregar o futuro com consequências evitáveis. É poupar a si mesmo e aos outros de dores desnecessárias. É assumir responsabilidade pelo próprio bem-estar, sem esperar que alguém faça isso por você. A rotina de saúde não promete juventude eterna. Ela promete algo mais valioso: dignidade, autonomia e tranquilidade. E na velhice, isso vale mais do que qualquer outro patrimônio. Quem cuida hoje, caminha amanhã com mais leveza. Quem respeita o corpo agora, colhe liberdade depois. E essa é uma escolha que ainda pode ser feita, todos os dias. Há um tipo de força que não se vê no corpo, nem se mede em conquistas externas. É uma força silenciosa, construída por dentro, que se revela nos momentos mais difíceis da vida. Na velhice, essa força recebe um nome essencial: resiliência emocional. Sem ela, mesmo quem tem saúde, recursos e autonomia pode se sentir frágil e perdido. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, falamos de resiliência não como frieza emocional, mas como a capacidade de atravessar a dor sem ser destruído por ela. Porque depois de certa idade, as perdas deixam de ser exceção e passam a fazer parte do caminho. Pessoas queridas partem.
Laços se transformam. O corpo muda. A vida deixa de seguir o roteiro que imaginávamos. Sentir dor diante dessas mudanças não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. A verdadeira fragilidade surge quando a dor se torna a identidade. Quando a pessoa passa a viver presa ao que perdeu, em vez de continuar vivendo com o que ainda permanece. O luto, por exemplo, é uma experiência profunda e inevitável. Ele precisa ser vivido, respeitado, atravessado. Ignorá-lo não cura. Fingir força não cura. Mas permanecer indefinidamente nele paralisa. A resiliência emocional permite que a dor exista sem dominar toda a existência. Muitas pessoas, ao perderem alguém importante, perdem também o sentido da própria vida. Isso acontece quando toda a identidade estava ancorada no outro. Quando esse apoio desaparece, o vazio se instala. A pessoa deixa de cuidar de si, abandona rotinas, isola-se emocionalmente. Aos poucos, a vida encolhe. Em contraste, há quem consiga transformar a dor em passagem, não em prisão. Essas pessoas sofrem, choram, sentem falta, mas não abandonam a si mesmas. Mantêm pequenos rituais, preservam vínculos, buscam apoio quando necessário, pouco a pouco, constroem uma nova forma de estar no mundo. Elas não esquecem o passado, mas não vivem aprisionadas a ele. A solidão também muda de significado com o tempo. Estar só não é o mesmo que estar vazio. A resiliência emocional ensina a diferenciar isolamento de presença interior. Quem desenvolve essa força consegue desfrutar do silêncio sem medo, da própria companhia sem angústia. Isso não elimina o desejo de conexão, mas impede que a ausência dos outros destrua a paz interna. Aceitar as mudanças do corpo e da rotina é outro desafio emocional da velhice. A resistência excessiva gera sofrimento. Comparar-se constantemente com o passado gera frustração. A resiliência permite adaptar-se, encontrar novas formas de prazer, novos ritmos, novos sentidos. Não é resignação. É sabedoria prática. Existe também a questão das perdas simbólicas, papéis sociais, status, reconhecimento. Muitas pessoas definiram a própria identidade pelo trabalho, pela produtividade, pela utilidade percebida. Quando isso se dissolve, surge uma crise silenciosa. A resiliência emocional ajuda a redefinir o valor pessoal além dessas funções temporárias. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, entendemos que resiliência não significa carregar tudo sozinho. Significa saber quando buscar apoio e quando fortalecer-se internamente. Significa não esperar que os outros curem feridas que só podem ser elaboradas por dentro. Permanecer inteiro quando tudo muda é um processo. Exige paciência, gentileza consigo mesmo e disposição para aprender com a própria dor. Cada experiência difícil pode endurecer ou amadurecer. A diferença está na forma como é acolhida. A força emocional construída ao longo do tempo se torna um abrigo interno. Um lugar seguro onde a pessoa pode retornar, mesmo quando o mundo externo se torna instável. É essa força que impede o colapso, que sustenta a dignidade, que preserva a autonomia emocional. Sentir dor é humano. Permanecer preso a ela é escolha, muitas vezes inconsciente. A resiliência emocional desperta essa consciência e oferece um caminho de adaptação serena. Quando a vida muda, quem desenvolveu resiliência não se quebra. Se ajusta, se transforma e segue inteiro, mesmo com as marcas do caminho. A solidão é um dos temas mais mal compreendidos da vida, especialmente na velhice. Para muitos, estar só é imediatamente associado a abandono, tristeza ou fracasso. Mas essa associação não é uma verdade absoluta. Existe uma diferença profunda entre solidão imposta e solidão consciente. Uma machuca, a outra fortalece. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, falamos da solidão consciente como um estado de presença interior. Não é isolamento emocional, nem rejeição do mundo. É a capacidade de estar consigo mesmo sem angústia, sem desespero e sem sensação de vazio. É um aprendizado silencioso, mas libertador. O abandono dói porque gera sensação de rejeição e perda de valor. A solidão consciente, ao contrário, nasce da escolha. Ela surge quando a pessoa não depende da presença constante dos outros para se sentir inteira. Quem desenvolve essa capacidade não teme o silêncio.
Usa o silêncio como espaço de escuta, descanso e clareza. Com o passar dos anos, o círculo social naturalmente se reduz. Pessoas partem, rotinas mudam, encontros se tornam menos frequentes. Quando a identidade está totalmente baseada na presença externa, esse processo gera sofrimento intenso. A pessoa sente que desaparece junto com os outros. Mas quando existe presença interior, a redução do barulho externo revela algo precioso: a própria companhia. Aprender a ficar consigo mesmo é uma forma profunda de autonomia emocional. Significa não exigir que filhos, amigos ou parceiros preencham lacunas internas. Significa apreciar encontros sem depender deles para sobreviver emocionalmente. Isso torna os vínculos mais leves, mais verdadeiros, menos carregados de expectativa. O silêncio saudável é um dos maiores mestres dessa jornada. No silêncio, emoções emergem, pensamentos se organizam, a mente desacelera. Muitos fogem dele porque não aprenderam a se escutar. Mas quem atravessa esse desconforto inicial descobre um espaço interno de estabilidade e paz. A solidão consciente também protege contra a manipulação emocional. Quem não teme ficar só não se submete por medo de abandono. Não aceita relações desrespeitosas apenas para evitar o vazio. Mantém dignidade emocional mesmo quando o mundo se afasta. Isso não significa rejeitar conexões humanas. Pelo contrário, quem está bem consigo mesmo se conecta de forma mais saudável. Compartilha por escolha, não por necessidade. Ama sem apego excessivo. Oferece presença sem exigir compensação. Na velhice, essa habilidade se torna ainda mais valiosa. Ela evita ressentimento, vitimização e amargura. Permite atravessar períodos de menos contato social sem entrar em desespero. Transforma a casa em refúgio, não em prisão. A espiritualidade tranquila ensina que a paz não vem do barulho, mas do equilíbrio interno. Quando a pessoa encontra sentido na própria presença, o mundo deixa de ser ameaçador. A ausência dos outros não é vivida como abandono, mas como espaço. No luz do Dharma, sabedoria e serenidade, entendemos que estar só não precisa significar estar vazio. O vazio surge quando não há relação consigo mesmo. A plenitude surge quando essa relação é cultivada com respeito e gentileza. Práticas simples ajudam nesse caminho: momentos de silêncio, caminhadas solitárias conscientes, leitura reflexiva, respiração atenta, observação da própria mente. Não são fugas da realidade, mas encontros com ela. Quem aprende a ficar consigo mesmo nunca é prisioneiro da ausência dos outros. Pode sentir saudade sem desespero. Pode desejar companhia sem medo. Pode estar só sem se perder. A solidão consciente é uma forma elevada de liberdade emocional. Ela não afasta o mundo. Apenas impede que o mundo determine quem você é. Ao longo da vida, muitas pessoas vivem orientadas por expectativas externas. O que esperam delas, o que é considerado correto, o que parece mais seguro aos olhos dos outros. Durante a juventude e a maturidade, isso muitas vezes passa despercebido. Mas na velhice, quando pressões aumentam e a autonomia é questionada, a ausência de um código pessoal de valores se torna um risco silencioso. No luz do Dharma, sabedoria e serenidade, entendemos valores como uma bússola interior. Algo que não depende de aplausos, conveniência ou aprovação. Quando essa bússola está clara, a pessoa se mantém firme mesmo quando o mundo tenta decidir por ela. Quando não está, qualquer vento externo é capaz de desviá-la. Ter valores claros é saber quem você é quando ninguém está observando. É compreender o que é negociável e o que não é. É reconhecer quais escolhas preservam sua dignidade e quais a enfraquecem. Essa clareza se torna especialmente importante na velhice, fase em que muitos passam a ser tratados como incapazes, frágeis ou infantis. A infantilização do idoso muitas vezes não nasce de má intenção, mas de medo e controle disfarçado de cuidado. Filhos, profissionais e até a sociedade acreditam saber o que é melhor para você. Sem um código de valores sólido, a tendência é ceder pouco a pouco. Primeiro uma escolha, depois outra. Até que, sem perceber, a própria vida deixa de ser conduzida por você. Valores claros protegem contra esse processo. Eles permitem diálogo sem submissão. Permitem ouvir conselhos sem abrir mão da autonomia. Permitem aceitar ajuda sem entregar o controle.
Não se trata de rigidez ou teimosia, mas de coerência consigo mesmo. Há pessoas que, mesmo com limitações físicas, mantêm uma presença firme. Elas sabem onde querem viver, como desejam ser tratadas, quais decisões querem tomar enquanto forem capazes. Essa firmeza gera respeito. Não porque impõem medo, mas porque demonstram clareza. Em contraste, quem não construiu esse alicerce interno se torna vulnerável à manipulação emocional. A culpa, o medo e a pressão passam a guiar decisões. A pessoa aceita o que não quer, silencia o que sente, aos poucos, perde o senso de identidade. O corpo envelhece, e a autonomia desaparece antes do necessário. Um código pessoal de valores responde perguntas profundas. O que dá sentido à minha vida agora? O que significa viver bem para mim? O que estou disposto a abrir mão e o que não estou? Essas respostas não precisam ser explicadas a ninguém, mas precisam ser conhecidas por você. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, ensinamos que dignidade não é concedida, é sustentada. E ela se sustenta quando a pessoa age de acordo com seus próprios princípios, mesmo em contextos difíceis. Valores também oferecem estabilidade emocional. Quando decisões são tomadas com base em convicções internas, o arrependimento diminui. A mente se acalma. A pessoa sente que está sendo fiel a si mesma, mesmo diante de perdas e limitações. Construir esse código não é um processo tardio, mas também não é exclusivo da juventude. Ele pode ser fortalecido em qualquer fase da vida. Exige reflexão, honestidade e coragem para assumir a própria verdade. A velhice não precisa ser um tempo de obediência cega. Pode ser um tempo de coerência profunda. Quando os valores estão claros, a pessoa não é facilmente pressionada, nem conduzida por conveniência alheia. A bússola interior não impede as tempestades, mas impede que você se perca nelas. E isso, na velhice, é uma das maiores formas de liberdade que existem. Chegamos ao final desta jornada, mas não ao fim do caminho. Tudo o que foi dito até aqui não é um conjunto de regras rígidas, nem uma lista de exigências impossíveis. É um convite silencioso à consciência. Um lembrete sereno de que a velhice não começa quando os cabelos embranquecem, mas quando deixamos de assumir responsabilidade pela própria vida. No Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, falamos de envelhecer não como decadência, mas como colheita. E toda colheita é consequência do que foi plantado. Mobilidade, simplicidade financeira, saúde, resiliência emocional, solidão consciente e valores claros não são conceitos isolados. Eles se entrelaçam. Um sustenta o outro. Quando um falha, os demais sentem. Quando todos estão presentes, a vida se mantém de pé com dignidade. A mobilidade permite escolher. A simplicidade financeira alivia o medo. A rotina de saúde preserva a autonomia. A resiliência emocional sustenta a mente. A solidão consciente fortalece a presença interior. O código de valores protege a identidade. Juntos, esses pilares formam uma base sólida, silenciosa e poderosa. Nada disso elimina as dificuldades da vida. Envelhecer continuará trazendo perdas, limitações e mudanças. A diferença está na forma como essas experiências são atravessadas. Quem construiu seus pilares não enfrenta o tempo como inimigo. Enfrenta como realidade. Com firmeza, mas também com aceitação. Existe uma grande ilusão de que o futuro se resolve sozinho. De que haverá sempre alguém para decidir, cuidar, sustentar. Às vezes há. Muitas vezes não. E mesmo quando há, depender completamente dos outros tem um custo emocional profundo. A verdadeira paz nasce quando a pessoa sabe que pode cuidar de si mesma, dentro do possível, até onde a vida permitir. Este encerramento não é um alerta de medo. É um chamado à maturidade. Não para se tornar rígido, mas para se tornar consciente. Não para viver em constante vigilância, mas para viver com intenção. Plantar hoje não exige perfeição. Exige apenas presença. Um passo de cada vez. Uma escolha um pouco mais cuidadosa. Um hábito um pouco mais consistente. Uma reflexão um pouco mais honesta. Pequenas decisões tomadas agora se transformam em grandes proteções no futuro. Muitos olham para trás e dizem que gostariam de ter começado antes. Essa dor nasce da consciência tardia. Mas você que escuta agora ainda está no tempo do plantio. Enquanto a lucidez, a escolha.
Enquanto a escolha, a dignidade. Não se trata de controlar tudo. Trata-se de assumir o que pode ser cuidado. O corpo, dentro dos limites. As finanças, dentro da realidade. A mente, dentro da compaixão. As emoções, dentro da aceitação. Os valores, dentro da verdade pessoal. A serenidade não é a ausência de problemas. É presença de estrutura interna. É saber que, mesmo quando o mundo muda, algo em você permanece firme. Essa firmeza não grita. Não se impõe. Ela simplesmente sustenta. No Luz do Dharma, sabedoria e serenidade, acreditamos que a melhor herança que alguém pode deixar não é o que acumula, mas o exemplo de autonomia, equilíbrio e responsabilidade por si mesmo. Isso alivia quem vem depois e honra quem veio antes. O futuro não pede pressa. Pede constância. Não pede sacrifício extremo. Pede coerência diária. Não pede medo. Pede consciência. Plantar hoje é um ato de respeito por quem você será amanhã. Colher em paz é consequência natural desse respeito. E essa paz, construída silenciosamente, é uma das maiores conquistas que uma vida pode oferecer. Que este encerramento não seja um fim, mas um começo. Um começo mais lúcido, mais sereno e mais verdadeiro. Porque nunca é tarde para cuidar do que realmente sustenta uma vida inteira.